Bom, pessoal, esse é o vídeo da montagem, né, da nossa automação residencial. Ela foi montada aqui na protoboard, né? Então, inicialmente, o que eu tenho aqui na protoboard? Eu tenho uma fonte aqui de 5 volts. Essa fonte está alimentando um microcontrolador ESP8266, né? Então, tá aqui as entradas, fio vermelho e azul, né? E esse microcontrolador, ele está alimentando um relé, né? Então, aqui tem as entradas aqui, de energia, vermelho e preto, e mais o sinal de acionamento do relé, né, que está aqui ligado numa das portas lógicas do ESP8266, tá? O relé, por sua vez, né, ele está ligado à lâmpada, né, a lâmpada que eu quero acionar, tá bom? Aqui a ideia é só mostrar como foi prototipado, mas se eu fosse embutir isso numa caixinha, eu poderia usar, por exemplo, uma fonte desse tipo, né? Montar essa fonte e substituir, em vez de usar essa fonte aqui de protoboard, usar essa fonte já mais compacta, né? Alimentando direto o ESP8266. Não necessariamente precisava usar essa versão, existem versões mais compactas desse ESP. E aí eu conseguiria com facilidade embutir todos esses componentes dentro de uma caixinha de luz, tá bom? Qual que é a ideia aqui? A ideia é que o ESP8266 ele está conectado no Wi-Fi, né? E estando conectado ao Wi-Fi, ele subscreve a uma fila de um servidor MQTT. Ou seja, ele fica ouvindo a fila, né, de um servidor MQTT. Toda vez que chegar uma mensagem lá no servidor, uma mensagem de liga, ele liga a lâmpada. Quando chegar uma mensagem de desliga, ele desliga a lâmpada, tá bom? Esse servidor MQTT, ele está aqui no Raspberry Pi, né? Esse Raspberry Pi ele podia ser substituído por um servidor em cloud, né? Ou seja, eu poderia ter esse serviço de servidor MQTT na cloud, né? Aí dispensaria o Raspberry Pi. A ideia de usar o Raspberry Pi é de você ter esse servidor local, né? Ou seja, você não depender da internet, né? Você já tem tudo aqui na sua rede local, então você conseguiria trabalhar direto na sua rede local. E além do servidor MQTT, aqui eu tenho uma ferramenta chamada Node-RED, que é uma ferramenta de desenvolvimento visual, né? Então ela permite a gente fazer um desenvolvimento visual de aplicações. Depois eu vou mostrar um pouquinho com mais detalhe o MQTT. Desculpa, o Node-RED. Bem, então tá tudo ligado aqui na tomada. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho o meu computador, né? Onde eu estou vendo aqui a interface do Node-RED, né? Deixa eu ver se dá para mostrar com um pouquinho mais de detalhe. Mas basicamente, o que eu tenho aqui? Eu tenho dois nós que eu adicionei nessa interface, né? Um nó chamado MQTT, onde eu coloco aqui, vocês podem ver com detalhe, qual a fila, qual o tópico que é específico desse relay, né? Desse relé. Então eu criei um tópico aqui, SP8266/relay 001. E aí a ideia é que eu poderia criar outros tópicos, né? Eu até podia colocar um nome mais significativo, como por exemplo ESP8266, lâmpada do quarto, ESP8266, lâmpada do banheiro, ESP8266, lâmpada da cozinha, né? Então a ideia seria que eu pudesse ativar várias interfaces, não necessariamente lâmpadas, né, mas vários dispositivos na minha residência, tá bom? É bem fácil aqui desenvolver com o Node-RED, então eu usei só dois nós para fazer isso, né? Então eu criei esse primeiro nó, que é o nó onde eu coloco a configuração, o setup do tópico MQTT, e um outro tópico aqui, que é um switch, ou seja, esse switch na verdade um botãozinho que eu vou selecionar ligado e desligado, né? Então eu mando as duas mensagens que vocês podem ver aqui, a mensagem de liga e a mensagem de desliga, tá bom? Uma das vantagens do Node-RED é que ele já gera para mim uma visualização. Então eu vou clicar aqui em Done, e se eu acessar esse endereço aqui do servidor, né, que é ele está rodando na porta 8080, e eu substituir isso aqui por UI, né, UI, vocês vão ver que ele já gerou uma interface com um botãozinho para mim. Deixa eu só sair aqui da página.
Ó, ele já gerou uma interface bonitinha com um botãozinho para mim. E aí eu poderia ter gerado esse botãozinho para todos os cômodos da minha casa, né? Nesse caso aqui a gente só está validando um caso mais simples, que é uma lâmpada só, mas eu poderia ter selecionado várias. E aí, eu agora clicando aqui, ou seja, eu acionando esse botão, eu posso ligar e desligar minha lâmpada. Ou seja, eu fiz o acionamento do relé, desliguei o relé, liguei o relé, desliguei o relé. Outra vantagem, que aqui, se vocês olharem no próprio celular, ele já gera eu não preciso criar o aplicativo, porque ele já gera uma interface onde eu posso operar também a minha automação. Então, vou acionar aqui. Bem simples, né? Então, só finalizando, essa aqui é uma montagem ainda de protótipo, né? Mas se eu fosse implementar isso na minha casa, o que eu teria? Eu teria um ESP8266 para cada dispositivo que eu quero acionar, um relé para cada um desses dispositivos e uma fontezinha, né? E aí vocês veem que pelo tamanho eu conseguiria até embutir isso dentro de uma caixinha de luz, né? Porque ia ficar bem pequenininho se eu usasse uma versão mais compacta do ESP, que é um pouquinho menor que esse. Esse é o ESP Node MCU, mas tem uma versãozinha que é menor. E o Raspberry ele seria dispensável, né? Eu poderia usar um servidor na nuvem, né? Para rodar esses dois serviços que eu estou rodando aqui, que é o Node-RED, né? Que é o carinha que eu usei para fazer as interfaces, e o Mosquito, né? Que é um servidor MQTT. Eu poderia usar serviços da nuvem, mas a gente preferiu aqui montar também esse servidor localmente, porque aí eu não fico dependente da internet, né? Eu consigo, então, dentro da minha casa ou fora, né? Aqui eu poderia configurar esse servidor que está rodando no Raspberry Pi para podia configurar meu roteador para que eu conseguisse acessar de fora de casa, e aí eu poderia acionar todos os dispositivos aqui também fora de casa. É isso aí, pessoal. Aqui eu coloco o nome do projeto. Aqui eu seleciono o dispositivo que eu vou usar, entendeu? Aqui vai aparecer aqui o Node MCU. Se eu descer a lista aqui, ó, seleciono ele aqui, ó, dá OK. Tá meio desfocado esse negócio aqui. Aqui eu seleciono como é que vai ser a conexão, internet, USB, Wi-Fi, certo? Aqui eu seleciono a interface, como é que eu quero, se eu quero clara, se eu quero escuro, entendeu? Aí eu vou e crio. Que eu coloco o nome, eu não vou pôr aqui porque vai demorar demais o vídeo, aí ele ter que ficar fazendo vários vídeos. Aí você cria, certo? Aqui ele tá falando que ele vai mandar uma senha pro nosso e-mail. Essa senha vai ter que ser inserida no código, nessa parte do código aqui, ó. Ó, aqui nessa parte do código aqui, ó, o código que ele manda pro nosso e-mail, a gente coloca aqui no código, certo? Desse jeito aqui, ele funciona como interruptor, você aperta ele fica ligado. Então eu usei, a gente, pro nosso circuito tem que ser esse aqui. Aqui você coloca a legenda, se você quer ligado, desligado, on, off. Feito isso, é só, aí já está funcionando. O código, o que acontece? Através do aplicativo, o código no microcontrolador, ele dá acesso a esse aplicativo, é como se ele fosse um ponto de acesso. E pelo aplicativo a gente manda o nível lógico, certo? Na saída do microcontrolador. Enfim, aí, passando aquela parte ali, a gente vem para essa parte aqui, ó, que é para
para desenvolver a interface, certo? A gente vai clicar aqui no botão, certo? A gente arrasta ele aqui clica nele aqui, ó, arrasta ele para o meio se querer, certo? Clica nele aqui para a gente poder definir ele. Aqui, clicando aqui, ó, a gente pode alterar o nome dele, certo? Não vou fazer isso aqui, a gente coloca o nome que querer nele. Aqui que é importante, ó. Clica aqui, a gente determina que pino que vamos usar no microcontrolador. Digital, analógico, virtual. E aqui a gente escolhe qual vai ser o pino. No caso aqui eu selecionei o D6. Você tem que subir com ele até ficar verdinho aqui, ó. O D6, que seria o equivalente ao GPIO 12, se eu não me engano, ou é 14. Feito isso, aqui, do jeito que está aqui, você seleciona ele para usar ele como push button. E se você mudar para cá, fica como switch. Desse jeito aqui ele funciona como um interruptor.